Legal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Podcast Torção Autonômica. Vamos começar com a segunda parte que a gente comentou dos cânceres. E a ideia agora é explicar um pouco das manifestações induzidas pelos tumores não primários do sistema nervoso autônomo. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer simplesmente aqueles pacientes que já fizeram algum tipo de tratamento, né? E possivelmente você já deve ter visto pacientes que simplesmente eles já fizeram algum tratamento para câncer, né? Ou estão fazendo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu recentemente estava atendendo uma paciente muito querida aqui, né? Trabalha aqui na Câmara dos Deputados, que ela precisou, ela veio logo em seguida de um tratamento de tumor de mama. A gente tratou, ela tinha uma dor lombar associada. Ela tratou do tumor, veio comigo, tratou da lombar, etc. Começamos a colocar essas questões com ela. Falamos muito da alimentação, falamos muito de todas essas coisas. E em seguida o tumor ele, ele teve uma nova incidência. Tá? Ele teve uma nova incidência, aí ela precisou tratar de novo, precisou fazer a cirurgia, né? Ela retirou as mamas, fez prótese, etc. E foi bilateral, cirurgia radical de Matson. E, ok, e voltou às consultas, né? E, e ela tinha uma dor em ombro e cotovelo. E agora? Como é que mexe num tipo de paciente que fez uma cirurgia desse tipo? E ela não só fez cirurgia, ela fez quimio e radioterapia. Então, olha só, a primeira coisa que a gente começa a entender é que pacientes que têm esse tipo de situação, eles podem ter alteração dos reflexos autônomos. Primeira coisa que tem que pôr na cabeça. Os reflexos do vaso, os reflexos, né, enfim, eles podem estar alterados. E aí isso é um grande limitador. Isso é um grande limitador, né, de você aplicar conceitos assim do som autonômico associado ao VAS, nesse caso, tá? Aí, poxa, cara, então quer dizer que o que você ensina aí não é infalível, serve para todo mundo? Claro que não. Ninguém é Deus, né? Nós temos limitações, cara, e saber das nossas limitações um, é um sinal de estar forte, né? Você saber onde tem uma falha. Mas existe, isso aqui eu não falei no curso, existe outros reflexos que dá para aplicar sem ser o VAS associado ao sistema nervoso autônomo. Tem outras formas. Eu conheço pelo menos mais umas duas ou três. Poxa, por que você não colocou? Você está escondendo o jogo da gente? Não, não é isso não. É porque essa, ela é complexa. Eu tentei fazer online, não consegui, não ficou bom. Vá por mim. Então, essas na verdade, né, até me cobrem isso, essas só no ao vivo. Quando a gente fizer o curso presencial, né, espero contar com vários de vocês, aí eu quero ensinar essa relação autônoma sem ser pelo VAS. E, e ela funciona muito bem se você pegar a manha de como fazer. Tá? Tem uma que é bem legal para aprender isso aí. Bom, então, uma das coisas que acaba acontecendo é isso. Quando você tem esses, essa quimioterapia, por exemplo, a quimioterapia, gente, ela pode provocar o que a gente chama de neuropatia periférica. Então, por exemplo, alguém que faz uma quimioterapia na área, por exemplo, da, do, do abdômen, ele pode ter uma série de alterações ali a partir disso. Por exemplo, ele pode ter
resistência à insulina, ele pode ter problemas do funcionamento do intestino, e isso é muito comum. Na coloproctologia, por exemplo, quando se faz retiradas aí de partes de intestino, quando se faz quimioterapia dessa região, muitas das vezes o controle esfincteriano vai embora. E isso é uma desordem autonômica, percebe? E quando isso acontece, tá, uma desordem desse tipo, ele simplesmente não funciona. E aí você não consegue depender do próprio corpo se arrumar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quer dizer, não adianta dar estímulo para o corpo se arrumar. Ele não consegue se arrumar com estímulo mecânico, por exemplo, uma osteopatia. Sabe o que precisa fazer? Eu brinco. Eu preciso ligar o motor no tranco. Em resumo, neuromodulação. É o que o pessoal da fisioterapia faz. Vai lá, TNS. TNS. E vai lá e começa a neuromodular isso. É uma reabilitação local. E começa a fazer isso aí. E é uma arma poderosíssima. E isso já é evidenciado na literatura. Que o TENS, por exemplo, ele neuromodula o sistema nervoso autônomo. Existem várias situações que isso ocorre. Na cardiologia, por exemplo, ocorre. Ocorre na urogineco, que é uma das mais famosas. Ô, Giovanni. Pera lá. Pera. Pam, pam. Tá. Bota aí não. Ok. Então, voltando aqui. Então, existe essa possibilidade, sim, gente, de você ter pacientes que os botões sinápticos estão queimados. Houve lesão do nervo. E como é que atua aí? Nesse caso, só criando colaterais. E isso tem que ter estímulo, reabilitação, né, neuroplasticidade. Entende? E aí, muitas das vezes, o próprio corpo sozinho acaba não conseguindo. Né? Então, ele acaba gerando isso aí, né? Lesões nervosas produzidas, por exemplo, por quimioterapia. Né? Então, isso pode gerar, por exemplo, inclusive, problemas assim de sensibilidade, né? A pessoa acaba não sentindo, a pessoa pode ter constipação, ela pode ter hipotensão ortostática com isso, inclusive, por exemplo, algumas dores mais crônicas associadas a isso. A sensibilidade à dor pode estar alterada. Então, tem uma série de alterações aí que ocorrem quando você tem um tratamento assim. Eu tenho um outro caso interessante, é uma pesquisadora do CNPq aqui, de Brasília. E eu acompanho ela há um tempão, gente, eu acho que talvez uns 7, 8 anos. E ela tem um mioma. Aí, imagina, uma mulher, seus 30 e pouco, 40 já, assim, magrinha, bonitinha, tudo, né? Tá lá. E é como se ela fosse grávida de 2 meses, 2 para 3. Quem já vê uma mulher grávida 2 para 3 é meio assim, tá ou não tá grávida? Sabe? Daquela. Então, ela vinha assim há muito tempo. Ou seja, um ligeiro mioma ali. E uma série de aderências na pelve. Então, a gente trabalha para um lado, trabalha para o outro, trabalhando. E ela veio por um trauma no cóccix. Ela veio porque caiu, etc. Não conseguia ficar sentada, usava boinha, tudo mais. E aí, o mais louco do tratamento é que eu fui ver que o problema dela, fazendo todo o esquema já da função autonômica, há vários anos isso, tá? Isso deve ter 8 anos, pelo menos. Tá? Eu só não dava esse nome, mas eu fazia esses exames desse jeito.
Eu examinei e vi que era uma questão visceral associada. Então, fui lá, comecei a mexer nas vísceras, e não precisei fazer manobra interna de cóccix, nem nada desse tipo. E ela começou sistematicamente a melhorar. Melhorar. E aí, nisso, nós fomos controlando um pouco disso. Trabalhamos um pouco a questão do ciclo menstrual dela. Colocamos ela para fazer exercício. Colocamos ela para fazer uma dieta mais adequada. Então ela virou aquela assim que escolhe a comida com sabedoria. Então foi um acompanhamento maravilhoso que a gente veio fazendo. Só que ela, a doida do trabalho. Conhece a paciente doida do trabalho? Que assim, ela quer ficar boa porque ela não pode faltar ao trabalho. Quem conhece paciente assim? Todo mundo conhece paciente assim. Eu brinco que é a doida do trabalho. Então a doida do trabalho, ela ficava lá no trabalho, e toda vez que ela vinha, ela tomava aquela bronca. Trabalho, cadê o seu hobby? Cadê o seu descanso? Cadê o namorado? E aí, pasmem vocês, tá? Ela arrumou namorado, sabe? Ela se diverte mais hoje. E ela é aquela que vai pro forrozinho. Ah, fui pro forrozinho, vem toda feliz. Legal. Então, assim, um trabalho muito legal. O que aconteceu? Ela ficou um ano sem passar lá, muito esporádico. O outro ano sem passar lá, muito esporádico. Um terceiro ano sem passar lá, muito esporádico. Via de regra, passou a não se cuidar tão bem. Ou seja, os sistemas de recorrência dela começaram a voltar a dar o problema, e por isso que eu bato o sistema de recorrência, tá? E ela teve uma hidronefrose. Que diabo é isso? O rim se encheu de água porque ele não conseguia levar a urina para a bexiga, porque o útero estava menor. O médico, quando olhou aquilo, não pensou duas vezes, falou: você tem que operar e tirar esse útero. Eis que esse ano de 2019, ela foi lá e operou. E quando ela operou o útero estava enorme e o médico falava assim: eu não sei como você está viva, porque você tem fibrose em tudo que é canto. E ela ria porque eu expliquei que ela tinha fibrose, mas a fibrose dela era móvel. O médico não sabia como ela defecava, o médico não sabia como que ela tinha relação sexual, porque estava cheia de fibrose, mas as fibroses tinham mobilidade, que era a ideia do tratamento que a gente vem acompanhando com ela. E ela teve um caso de hidronefrose, e o médico ficou muito assustado e operou. E quando operou, ele retirou o útero, então essa é uma operação em tese de um tumor, e os ovários estavam muito aderidos à parede e ele não conseguiu salvar o ovário, tirou o ovário. Então, em resumo, essa paciente começou a ter uma menopausa precoce. Todo o componente vascular da pelve dela está afetado. E agora ela tem uma desautonomia local da pelve associada a um pós-cirúrgico. Então, o trabalho que é feito, todo um trabalho de sensibilização local, de melhora da mobilidade, dos estímulos autonômicos estarem corretos, VAS toda vez, ver como estão os reflexos, ver como está. E ela, muito sintoma associado ao sistema vascular. Ou seja, um pós-cirúrgico desse é muito complexo. E ela trabalha no CNPq, analisando os trabalhos aí. Ela fica sentada o dia inteiro. Então ela chega para mim e fala assim: será que eu posso voltar para o trabalho? Por isso que eu falo que ela deu o trabalho. Eu falei assim: não, atestado. Vai ficar em casa, vai se cuidar. E ela fez. Um mês todo. Ela já tinha ficado 3 meses de licença. Outro mês. Aí ela voltou para o trabalho. Ela foi para o trabalho, ficou meio período sentada, já correu para o consultório. Ó, tô mal, fiquei sentada, tal. Você acha que eu consigo continuar no trabalho? E eu falei para ela: vai na médica arrumar o atestado e fica sem trabalhar. Se você tem essa oportunidade.
Então ela fica sentada, aumenta a pressão sobre o local, aumenta os problemas, quer dizer. Então repara, a vida dela piorou muito depois dessa retirada. Então, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar as recorrências do paciente e a gente tem que. E isso é uma coisa que eu acabei tirando de lição disso aí. A gente não pode deixar a recorrência na mão do paciente. Eu fazia muito assim, ó. Olha o erro. Eu vou falar de um erro meu aqui para que todo mundo aprenda junto. O paciente falava, tá bom, eu marco, tá bom, eu vou, tá bom, pode deixar. Não. Você tem que ter esse controle. Eu estou me organizando aqui no meu consultóriozinho para ter controle sobre a recorrência desse paciente. Eu falo quando tem que voltar. Eu faço isso. Ele tem que voltar. Ah, mas se ele não quiser, cara, você dá um jeito de fazer ele vir. Arruma um jeito. Eu estou pondo em teste um jeito esse ano. E se ele der certo, a ideia é ensinar para vocês isso. E é uma evolução do projeto. Por quê? Porque não adianta nada eu ensinar para vocês que você precisa fazer um trabalho de recorrência do paciente, o paciente não tem aderência. Isso quem já estudou pesquisa científica sabe. Você vai fazer uma pesquisa científica, você precisa que o paciente vá 3 vezes no seu consultório. Ele não vai, ele vai uma e não vai as outras. Ou ele vai uma, duas, não vai a terceira. Ele falta. Eles não têm, às vezes, a noção do que eles precisam. E isso é a cargo de nós. Né? Nós precisamos arrumar isso. Claro que existem falhas, o paciente que realmente não quer, etc. Tudo bem. Mas isso normalmente é uma falha do terapeuta. Tá? Você não conseguiu se organizar a ponto de trabalhar essa recorrência. Eu tenho quase certeza, né? Quem me conhece sabe, a gente nunca tem certeza de tudo, ou de nada, na verdade. Mas eu tenho muita convicção, tá? Que esse é o tipo de paciente que, se continuasse na pegada certinha ali que a gente estava, não tinha operado. Não tinha operado. E toda vez que ela vai lá, ela fala isso para mim. Eu não tive opção, foi uma cirurgia de emergência. Eu não tive opção, foi uma cirurgia de emergência. Então ela precisa reafirmar isso, porque ela sabe que alterou muito ela. Ela é uma paciente que tem noção, ela entende do babado. Ela sabe o que está acontecendo com ela. E aí eu falo, é isso. Não teve opção, segue daqui para frente. Tá? Nesse momento não adianta nada você ficar falando, você tinha opção, é porque você não veio aqui. O que adianta você falar isso? Adianta? Tá? Não vai ser um tonto em falar isso. A pessoa já sabe. A pessoa já sabe. Né? Então, são relações assim. E aí, nós estamos, assim, bem próximos agora para ver essa coisa com ela. Tá? Então, existe, assim, inúmeras reações que podem ocorrer após, digamos assim, tratamentos de câncer. E aqui, no final, é uma tabelinha, tá? Uma tabela para a gente fazer uma consulta aqui. Muito bem. Então, é uma tabela, quer dizer, um resumo das manifestações induzidas, por exemplo, por radioterapia e cirurgia em pacientes de câncer. Ó. Tá? Então, a síndrome autonômica que pode dar. Tá? A síndrome de Horner. Famosa, ptose, né? A área hemifácie com sudorese, né? Então ele pode gerar ptose ipsilateral, miose, anidrose facial, normalmente com tumores de câncer e tireoide. Esse é um clássico, a osteopatia, que é da entrada torácica.
tá? Oxeroftalmia, tá? Normalmente o tratamento aí de câncer, então ele vai afetar as glândulas oculares e a superfície do olho, tumores de cabeça e pescoço, pode dar distúrbios visuais, desconforto visual, pode estar associado a isso, tá? Então a gente vai ter também aqui xerostomia e o Brograr, que dá problemas na saliva, nas glândulas salivais, no nervo facial, tá? Então ele pode dar o schwannoma vestibular, né, e problemas de cabeça e pescoço, tá? O reflexo de Freyk da glândula parótida, do nervo aurículo temporal. Então, ele vai ficar com o rosto muito avermelhado. Tá? Eu posso ter a falha do reflexo, do baroreflexo. Tá? Então, lá nos gânglios aórticos, ele acaba dando síncope de recorrência, hipotensão ortostática, né, hipertensão volátil. Então, isso tudo pode vir disso aí. Né? E agora, talvez, uma das coisas assim que mais acaba afetando na função aí do paciente, que seriam essas pélvicas. Ó. E essas pélvicas vocês podem acabar pegando bastante isso. Principalmente porque os miomas, as endometrioses, são tipos aí pequenos de tumores. Né? Tá? Então, pode ter desde pseudoobstrução do intestino, né? Pseudoobstrução do intestino, disfunção no retal, né? Disfunção sexual, disfunção de bexiga, que são essas aí da pelve mais baixa. Tá? E normalmente estão associadas com radiação pélvica, com cirurgias, né? Esterectomia, ó, tá? Então, vários de vocês pegam essa, por isso a ideia é dar um foco nisso aqui. Vocês vão ter problemas autonômicos pélvicos. E aí, problemas autonômicos pélvicos, veja, existe uma relação disso com membros inferiores, principalmente com o nervo tibial, então isso pode dar dores em tornozelo, pé, e isso não é uma viagem muito grande, porque o tratamento muitas vezes dessa região é com hiperestimulação do nervo tibial, que é lá no tornozelo. Tá? Então são sintomas, por exemplo, que estão associados e não se faz aí essa junção. Então isso pode gerar desde problemas clínicos, de problemas de obstrução intestinal, etc., né? A compliência retal diminuída, dificuldade de esvaziar a bexiga, incontinência, disfunção erétil, ausência retrógrada, né? Ou ejaculação, ou ausência de ejaculação ou ejaculação retrógrada, dispareunia, tá? Seriam dores na relação sexual, tá? Inclusive com diminuição da habilidade de atingir orgasmos, tá? Então, não é tão simples essas retiradas. Não são tão simples e infelizmente se vende que é uma coisa assim, você não vai precisar mais disso agora. Às vezes a mulher já teve seus filhos e se vende isso para ela, não, você não precisa mais disso e vai dar câncer de mama, não sei o que, e tira logo esse negócio. E não é bem assim. Tá? Realmente isso pode dar problema. E eu vivencio alguns casos, tá, no meu dia a dia com essas dificuldades. Essa paciente que eu comentei mesmo, e ela tem um namorado super legal, e eu falei, e aí? Vai ter relação, né? Agora você tem que começar a testar isso. Ela, eu tô confiante, mas ele tá com muito medo. E aí eu me pus no lugar do cara. Eu falei assim, meu Deus, é mesmo. Agora imagina você, homem, a tua mulher fez uma cirurgia dessa, mesmo como é que você faz? Ô Marada, para pensar. Como é que você faz? Você não vai ficar bolado com medo de dar alguma coisa errada ali, etc? Fica. Normal. E como é que você orienta? Aí eu orientei. Não, você tem que ter controle. Vai. A relação você faz por cima, você faz assim, tal.
ver como tá, né? Vão mais calminho, né? Nada de performance atlética. E isso, para ela foi uma grande vitória, porque ela veio, falou, eu consegui e tal, namorei, né? Falou assim, namorei lá com meu namorado, e foi legal, etc. E eu fiquei confiante, não incomodou, tudo mais. Então, é uma vitória, mas você não sabe. Então, digamos assim, muito mais na nossa realidade, pessoal, muito mais assim do que uma formação de um tumor chegar na gente, tá? A formação de um tumor nós estamos combatendo todos os dias. Como? Tratando sistemas de recorrência dos pacientes. Nós que usamos conceitos de função autonômica estamos tratando tumores todos os dias. Como? Trabalhando sistemas de recorrência. Trabalhar o sistema de recorrência é combater tumor. Frase de efeito, hein? Legal. É combater tumor. É combater doença autoimune. É do ciclo de doença e do ciclo de saúde, é ganhar mais saúde do que doença. É um ciclo. Nós estamos chegando nisso. Tá? Agora, teve um tumor? Tá? Teve. Enfim, a programação celular foi para aquilo, dificilmente reverte. Se faz o tratamento médico, etc. Né? E esse chega muito para a gente. Aí não adianta nada você ter um bando desse conhecimento de como que o tumor formou, etc. Não sei o que, o conflito biológico foi esse. Se você não tem assim a arma para utilizar isso. Tá, você sabe, é legal. Não é que não serve para nada, serve. Mas em termos práticos, eu preciso entender muito mais do depois. Porque não adianta eu chegar nessa paciente agora que tirou o útero e falar assim, o teu problema no útero foi porque você não tinha uma coisa assim com seu pai, tarará, pariri, parará, parará, parará. Percebe? Já foi. Ela já sabe do conflito com o pai, já comentamos. Inclusive o pai dela faleceu nesse meio período. E ela pôde lá se despedir do pai. Cara, eu tenho orgulho desse caso. É uma paciente que melhorou muito a vida dela. Despediu do pai, se resolveu. Percebe? Ela não conseguia se relacionar com ninguém. Tá aí. Bem. Agora, em termos práticos, o que ela precisa agora? Recuperar disso. Sabe? Então, muitas das vezes a gente pensa em câncer como uma coisa assim de a gente querer fazer um milagre para alguém. Não. Tratamos câncer combatendo sistemas de recorrência, dando saúde à pessoa. Isso é o nosso combate. Esse é o bom combate. Isso é o que você pode fazer de mais efetivo. Trabalhar isso aí. É uma pena que não vai dar tempo de a gente falar do câncer de mama. A gente vai marcar numa outra oportunidade. Mas uma das formas de trabalhar isso, somente os pós, são com as modulações da função autonômica. E isso é bem interessante, né? Você acaba tendo essa possibilidade. E só para vocês terem uma, uma ideia, isso é bem descrito em literatura, né? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Muito bem. Ó, quando a gente fala para vocês sobre isso, sobre função autonômica, tá? Eu acabei dando assim uma certa sorte por isso ter o meu nome junto,
Olha aí, estratégias para aumentar a função autonômica. Ó. Então, a função autonômica sempre precisa ser melhorada. E aqui os artigos começam com o treino de exercício. Tá? Ela é uma atrativa intervenção para aumentar, tá? Melhorar a disfunção autonômica, devido à habilidade do exercício simultaneamente impactar sobre o sistema musculoesquelético, sobre o consumo de oxigênio e regular a atividade simpática. Tá aí, ó. Então, sem truque, sem milagrinho. A gente tem que fazer essas coisas pelas pessoas. A gente tem que saber isso a fundo para, de uma vez por todas, conscientizá-las dessas coisas. E, obviamente, a gente entrar na barca também. Porque quando você começa a falar dos seus exemplos, o paciente ouve com mais atenção. Tá? Você começa a falar das suas dificuldades, das suas coisas, pode saber, eles acham o máximo isso aí. Eles se conectam com você nisso. Tá? Então, essas são relações assim muito, muito importantes. Então, de uma certa forma, se você sabe um pouco da anatomia, um pouco da fisiologia e da onde está conectadas as coisas, você vai entender quais são as repercussões principais que você acaba tendo quando o paciente tem ou um tumor nessa região ou ele tem um pós-operatório disso, tá? Então, ficam essas dicas aí sobre tumores de maneira geral, tá? Já são 11h05 e a gente faz a de câncer de mama numa outra oportunidade, tá? Às vezes, na própria semana que vem, deixa eu ver como anda a nossa agenda dos temas aqui, e que nós temos ajustados. Tá, entendi. Bom, deixa eu ver aqui, pera lá. Cara, que legal. Muito bem. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Na semana que vem a gente não vai falar do câncer de mama, tá? Quem estiver aí no ao vivo, aqui com a gente. Quem estiver estudando no podcast aí, sei lá quando vai estar, e no YouTube também. Nosso próximo encontro aqui da live vai ser sobre pediatria. Se prepara. Tá bem, bem, bem legal. Separei muito material. Talvez a gente vai ter que fazer pediatria 1 e 2. Tá? Quem gosta de criança aí, gosta de estar atendendo, etc. Tal, não pode perder. Não pode perder. A gente começou com a pediatria lá na gestação. Né, o quanto que a gestação acaba afetando a mãe, né, e quando a mãe acaba afetando aí a criança, né, então, quem não viu, acessa lá no YouTube, acessa no podcast aí, eu não sei nem os números que estão, mas não sei nem se ele já foi, mas aqui eu já vejo, no podcast, deixa eu ver, ó, podcast já tá lá, ó, podcast a gente já comentou, né, o episódio número 20, o episódio número 23, 20, 23 e número 19. Cara, já tem episódios aí, tem bastante, pode acompanhar lá, tá? E no YouTube também, tá lá, só acessar e seguir. Eu quero agradecer todo mundo que participou da live, tá? Quem tem alguma pergunta e quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora, o cálice para sempre. Quem quiser, já coloca, levanta a mão, faz algum sinal de fumaça e a gente atende. Se não, a gente vai encerrando por aqui. Alguém? Não? Legal. Então, muito bem, agradecer a todos e a gente se encontra aí na próxima gravação do podcast do Função Autonômica, que é aquele podcast que ajuda você a entender
né, o sistema nervoso autônomo e a sua relação com vários dos problemas de saúde. Um abraço e até a próxima.